Olá família! A nossa atividade agora é fazer um quantos queres. Lembra aquele jogo? Eu tenho aqui para vocês. Tá vendo? Um quantos queres. Vamos aprender juntos como fazer? Vamos lá! Ok, então para fazeres o quantos queres, tu vais precisar de uma folha A4, tá bom? Eu sugiro que tu uses uma folha A4 branca, porque depois precisas fazer uns desenhos, mas se achas giras uma folha A4 colorida, então ficas à vontade. Eu vou usar esta folha A4 colorida, porque o nosso fundo é branco, então fica mais fácil assim para tu perceberes os passos, o passo a passo do nosso quantos queres, tá bem? Então vamos lá, a primeira coisa a fazeres é tornar esta folha A4 retangular num quadrado, e para isto nós vamos fazer assim, vamos pegar esta ponta e dobrar até a base da folha aqui. Muito bem, então ficamos assim. Depois vamos cortar, tirar esta parte que sobra para fazer um quadrado, tá bom? Então, bom, já cortamos a nossa parte, agora temos um quadrado perfeito, tá bom? Então, próximo passo, vamos dobrar como fizemos anteriormente e vamos dobrar mais uma vez esta ponta com esta ponta. Pronto, já temos um quadrado. Vamos fazer o mesmo procedimento em cada um dos lados. Pegamos esta ponta e levamos ao meio. Pronto, já está quase pronto o nosso quanto queres. Próximo passo, viramos e fazemos o mesmo procedimento deste lado. Pegamos esta ponta e levamos ao meio. Pronto, o nosso quantos queres está quase pronto. O que é que vamos fazer? Agora vamos dobrar ao meio para poder facilitar as articulações do nosso quanto queres. E dobramos mais uma vez ao meio para continuar facilitando a articulação do nosso quanto queres. Muito bem, uma vez que já fizemos isto, agora estas orelhinhas que sobram, fazemos o mesmo procedimento. Pegamos esta ponta e levamos na ponta de cima, dobrando por cima. Pronto, o nosso quanto queres está praticamente concluído. O que é que falta agora é fazer exatamente a articulação do nosso quanto queres. Dobramos aqui ao meio e só damos um jeitinho para que ele fique melhor articulado. E aqui já está o nosso quanto queres. Vê? 1, 2, 3. Agora, para que o quanto queres funcione, nós temos que fazer alguns desenhos, vamos decorá-lo com alguns desenhos. Neste caso aqui, este quanto queres já está pronto, mas como eu falei, ele não é a cor que eu quero. Eu já tenho aqui o meu preparado e então eu fiz o meu assim, com vários corações e cada coração pintado de uma cor diferente. Atrás desses corações nós colocamos então as tarefas que cada pessoa vai cumprir quando escolhe uma dessas cores e quando escolhe a quantidade de movimentos que nós desejamos, tá bem? Então, como vocês já sabem disso, não precisamos falar muito sobre isto, mas eu quero 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero a cor, o coração lilás. Então eu abro aqui e vejo qual é a tarefa do coração lilás. Muito bem, então está aqui feito o nosso quanto queres. Muito fácil, muito prático e muito rápido. Olá família, tudo bem com vocês?
Estamos no mês de maio, que é o mês da família, e queremos que este e os próximos programas sejam verdadeiramente especiais para ti e para a tua família. Para isto, nós pensamos em fazer um programa abordando o seguinte tema: Encontros especiais com Jesus. Nós vamos ter 4 lindas histórias e daí poderemos aprender muito e crescermos juntos na fé e na graça do nosso Senhor. Para isto, vocês estão convidados a interagirem conosco e interagirem entre vocês mesmos, tá bem? Vamos deixar sempre no final do programa 3 ou 4 perguntas para que vocês possam discutirem, refletirem e cada um crescer com a opinião do outro. Portanto, juntos em família, encontros especiais com Jesus. Vamos lá! Então vamos cantar agora juntos para adorar ao Senhor. Quero convidar vocês a refletirem nesta canção que nós vamos cantar. É uma música que eu compus para adorar ao Senhor, reconhecendo que nós não merecemos nada dele. Nós dependemos dele, mas nós não merecemos, mas recebemos tudo pela sua graça, pela sua bondade, apenas pelo amor e pela bondade de Jesus, tá bem? Jesus, Jesus, Jesus. É isso que nós vamos cantar e vocês podem nos acompanhar, tá bom? Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui para adorar-te, o que tenho quero dar-te, meu coração, meu coração. Quem sou eu para me amares? Quem sou eu para me cobrires com teu perdão, com teu perdão? Quando tudo parecia tão perfeito em minha vida, me vi tão só, me vi tão só. Estando eu tão perdido, me acolheste como filho do teu amor, do teu amor. Jesus, 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 Jesus. Toma minha vida, é tua, minha alma, minha casa é tua, meu coração, meu coração. Os meus planos a ti confio, meus segredos, o meu caminho, meu coração, meu coração. Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui para adorar-te, o que tenho quero dar-te, meu coração, meu coração. Quem sou eu para me amares? Quem sou eu para me cobrires com teu perdão, com teu perdão? Quando tudo parecia tão perfeito em minha vida, me vi tão só, me vi tão só. Estando eu tão perdido, me acolheste como filho do teu amor, do teu amor. Jesus,
Bem, família, espero que esta canção que nós acabamos de cantar tenha sido agradável para vocês e que vos tenha ajudado a conduzir o vosso coração em adoração a Deus. Um momento importante agora é o momento da oração. Oração é uma conversa preciosa que temos com o Senhor. Cada um de nós pode orar e sempre em nome de Jesus. Deus nos orienta a orar, a Bíblia nos ensina a orar e Jesus nos convida também a orar. O próprio Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Isso quer dizer que uma das maneiras de buscarmos a Deus é pela oração. E o que é que nós podemos falar na oração? Nós podemos agradecer a Deus por todo o bem que Ele nos dá, desde a saúde, a proteção, como também o sustento, o dinheirinho que entra na nossa família através do trabalho dos nossos pais. Mas isto é um dom, é uma bondade de Deus na nossa família. Também nós devemos pedir a Deus aquilo que nós necessitamos, porque Deus é Pai e Ele dá coisas boas aos filhos que lhe pedirem, sempre dentro da vontade dEle, que é perfeita e agradável. Mas olha, quando nós oramos, devemos lembrar de pedir a Deus perdão dos nossos pecados e devemos lembrar de confessar a Deus também os nossos pecados. Portanto, nós vamos agora orar a Deus. Vocês podem fechar os olhos para concentrarem-se naquilo que vocês vão dizer a Deus e nós aqui também vamos orar juntos falando com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado pela tua bondade e pelo teu grande amor. Agradecemos, Senhor, pela proteção, pela provisão, pelo sustento, pelo dinheiro que chega na nossa família para poder suprir as nossas necessidades. Reconhecemos que isto também é bondade do Senhor sobre nós. Agradecemos pela saúde e agradecemos pelos nossos familiares, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos. Agora pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas que cometemos uns contra os outros e também contra Ti. Ó Senhor, nós pedimos que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos oriente a compreender melhor a Tua Palavra e a Tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos a tomar boas decisões e tudo isso nós oramos agradecendo no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Como filhos de Deus, e filhos de Deus são aqueles que já confiam no Senhor Jesus como seu Salvador, um dos nossos maiores objetivos é viver uma vida que agrada a Deus. E sobre viver uma vida que agrada a Deus, há uma palavra com apenas 2 letras que é importante ter em conta. E vamos ler o que diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, sobre esta palavra. E diz assim: de facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bem, o que é que ensina este versículo? Em primeiro lugar, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé no coração para agradar a Deus. Precisamos crer que Ele existe e que nos dá tudo o que nós precisamos. Aqueles que o buscam, se o buscarem de coração, com fé no seu coração, o Senhor vai responder. Mas vamos pensar no que significa ter fé. Trouxe mais 3 palavras para vocês juntarem para nos ajudar a compreender o que significa ter fé. Ter fé é acreditar, é confiar, é ter esperança. Vamos dizer este versículo comigo? A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ter fé é acreditar. Acreditar em Deus. Acreditar que Deus existe e que Deus tem poder para nos salvar e dar tudo o que nós precisamos. Ter fé é também confiar. Confiar sempre em Deus, que Ele cuida dos seus filhos e dá o melhor para os seus filhos. É confiar no Senhor Jesus como o nosso Salvador, porque através do Senhor Jesus nós podemos ter uma vida para sempre com Deus, uma vida onde podemos fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos dizer novamente o nosso versículo? A Bíblia diz em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ter fé é acreditar, é confiar
é ter esperança. Ter esperança que Deus pode mudar a nossa história e a história da nossa família. Não importa o que já aconteceu para trás. Deus pode mudar tudo se confiarmos nele, se tivermos fé nele. Ter fé é confiar que dias melhores virão, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. A Bíblia ensina-nos que Deus tem planos de esperança, planos bons para os seus filhos, para nos dar um futuro digno, um futuro maravilhoso na sua presença. Vamos dizer novamente o nosso versículo? A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Queres agradar a Deus? Então desenvolve no teu coração a fé. E a fé é o quê? Acreditar, confiar e ter esperança. Senhor, ajuda-me, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Bem, família, hoje vamos começar com um encontro muito especial de Jesus com uma mulher conhecida como a mulher de Cananeia. Está escrito a história em Mateus, no capítulo 15, mas também em Marcos, no capítulo 7. Nós vamos aproveitar esses textos porque ambos os textos trazem detalhes muito importantes que nos ajudam a compreender melhor o que está a se passar nessa história. É uma bela história que desafia a nossa fé e também desafia a nossa humildade. Muitas outras coisas nós poderíamos aprender deste episódio na vida de Jesus, mas por esta razão é que eu vou deixar pelo menos umas 3 ou 4 perguntas para vocês refletirem no final da nossa conversa, tá bem? Para vocês terem oportunidade de crescerem juntos, cada um dando a sua opinião e dizendo aquilo que percebem a respeito desse texto. Bem, a nossa história começa quando Jesus entra numa casa na região de Tiro e Sidom. Veja como diz o texto em Marcos, no capítulo 7, no versículo 24. Levantando-se Jesus, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, e tendo ele entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito mau, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se-lhe aos seus pés. Bem, esta mulher chega aos gritos, implorando a atenção de Jesus, implorando por misericórdia, implorando que cure a sua filha, que estava gravemente doente. Para a nossa reflexão e baseado nessa história, eu pensei num título, e o título que eu vou dar à nossa reflexão é A Fé que Agrada a Deus. Bem, quando aquela mãe chega aos pés de Jesus, ela roga assim, como está escrito no capítulo 15 de Mateus, no versículo 22. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bem, eu pergunto, não era a filha daquela mulher que estava doente? Então, se calhar, o certo seria ela pedir a Jesus para que tivesse misericórdia da sua filhinha e não dela. Mas essa atitude, meus amigos, a atitude desta mãe, mostra que a fé que ela tinha em Jesus era demonstrada na empatia que ela sentia diante do sofrimento da sua filhinha. Era como se ela própria estivesse a sofrer com aquela doença. Essa atitude agrada a Deus, porque Deus também agiu assim para conosco. A Bíblia diz que Deus nos amou estando nós mortos, adoecidos nos nossos pecados. A Bíblia diz também em Isaías que o castigo que nos traz a paz, o castigo que trazia cura para as nossas enfermidades, foi Jesus que assumiu no nosso lugar. Deus, através de Jesus, assumiu a nossa dor e o nosso sofrimento. Então, viver uma fé que agrada a Deus é termos a capacidade de identificarmos com a dor e o sofrimento dos outros. A segunda característica da fé que agrada a Deus é quando a nossa fé traz esperança para nós e não nos deixa desistir. No versículo 23 do capítulo 15 de Mateus, diz que quando aquela mulher rogou a Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus não lhe deu palavra alguma.
E eu penso, meus amigos, mesmo que a resposta de Deus pareça estar tão demorada, mesmo que pareça até que Ele não nos dê resposta alguma, nós devemos continuar orando, continuar confiando, tendo esperança. Deus pode não responder logo, mas isso não significa que Ele não nos ouve. Porém, a fé que agrada a Deus é aquela fé que confia em Deus e não desiste e alimenta no seu coração a esperança de que Ele ouvirá a nossa oração. A terceira característica também está no capítulo 15 de Mateus, no versículo 25. Ela, porém, ao perceber que Jesus não lhe dava resposta, veio insistentemente ao encontro de Jesus. Entretanto, os discípulos disseram para Jesus assim: Senhor, despede esta mulher, porque ela está nos incomodando atrás de nós. E Jesus respondeu desta maneira: eu fui enviado para atender às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando a mulher ouviu aquilo, ela prostrou-se, ela chegou ainda mais perto de Jesus e adorou a Jesus. E aqui nós aprendemos a terceira característica da fé. A fé que agrada a Deus é quando ela nos leva a reconhecer que Jesus é o Deus digno da nossa adoração. Sabem, muitas vezes quando as pessoas estão em sofrimento, buscam a Deus, é verdade, mas o fazem através de promessas a santos, a objetos, procuram ídolos e até buscam espíritos que são espíritos maus. Mas, meus amigos, viver a fé que agrada a Deus é viver prestando culto e adoração a Jesus. Na Bíblia está escrito assim: para que ao nome de Jesus se curvem todos e toda a gente confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Bem, finalmente, a quarta característica da fé que agrada a Deus é quando nós nos tornamos humildes diante de Deus. A fala de Jesus para aquela mulher foi em forma de um ditado muito comum naquela época. Quando a mulher roga a Jesus, pedindo mais uma vez: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Jesus olha para ela e diz assim: não é bom tirar comida dos filhos, o pão dos filhos, e dar aos cachorrinhos. Eu imagino que Jesus, estando naquela casa, provavelmente ele estivesse ao redor da mesa, sentado a jantar com as pessoas daquela casa que o recebera e os seus discípulos ali também ao redor dele. E Jesus utiliza um ditado, um provérbio muito comum naquela época, quando era usado para explicar qual era a prioridade das coisas. Que palavra que parece ser assim tão dura, tão áspera de Jesus. Bem, e o que Jesus queria dizer é que ele tinha uma tarefa primeiro a cumprir, que era de anunciar a salvação aos judeus, pessoas do seu próprio povo. Mas aquela mulher, de maneira muito humilde, entendeu e aceitou que ela não merecia nada de Deus. E se quisesse ter o seu pedido atendido por Jesus, ela teria que ir para o fim da fila. Era essa a ideia. Ela então responde com um outro ditado, com outro provérbio muito comum também naquela época. E ela diz assim: sim, Senhor, mas até os cãezinhos comem das migalhas que caem das crianças. Isso quer dizer que ela estava reconhecendo que não merecia nada, mas que o pouco que Jesus fizesse por ela seria muito. Seria o suficiente, pois a graça de Jesus, por menor e por mais simples que fosse, era completamente poderosa para curar as dores daquela mulher e curar a sua filhinha também. Ao ouvir aquelas palavras e a atitude humilde daquela mulher, o Senhor Jesus ficou surpreso com a sua fé e respondeu com muita alegria: mulher, por esta tua palavra, por causa desta tua fé, então seja feita a tua vontade. A tua filha ficou curada. E a Bíblia diz que ela, voltando para casa, encontrou a sua filha completamente curada e descansando na sua cama, porque o demônio a tinha deixado. Ora, a graça de Jesus, por menor que seja,
ela é suficientemente poderosa para curar as nossas dores e nos dar alegria e uma verdadeira vida. Agora que nós já percebemos as 4 características de uma verdadeira fé que agrada a Deus, eu quero deixar essas perguntas para vocês. A primeira pergunta é esta: o que Jesus quis dizer com "eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel"? Segunda pergunta: que tipo de enfermidade era a que a menina tinha? Terceira pergunta: como Jesus curou aquela menina? Alguém sabe? E a quarta pergunta: que tipo de fé é a tua? Então vocês têm essas 4 perguntas e agora vocês podem tirar um tempo para refletirem e encontrarem boas respostas para estas questões. Bem, família, então agora temos um jogo divertido para fazer para encerrar aqui o nosso tempo de encontros especiais com Jesus, ok? E o nosso jogo é utilizando o nosso quantos queres. Olha aqui, os nossos quantos queres, ok? Então eu vou fazer umas perguntas para a Yolanda e ela, respondendo bem ou mal, ela terá direito a fazer aqui os quantos queres e vamos ver qual é o resultado das escolhas que ela fizer. Muito bem, primeira pergunta está aqui na nossa caixinha, ela vai tirar. Ai. Ui. Vamos lá. Então, primeira pergunta: qual a origem da mulher de Cananeia? Então, qual é a origem? Ela, portanto, era de origem grega, sírio-fenícia e morava na região de Cananeia. Yeah! Pontos! 1000 pontos para a menina Yolanda. Agora, quantos queres? Quero 4. 4. 1, 2, 3, 4. Pode ser o coração. Tem um coração preto, coração amarelo, verde e laranja. Então pode ser o amarelo. Amarelo. Ela disse amarelo, mas estou com laranja. Então vamos ver qual é a atividade do amarelo. Ai. Parabéns, ganhaste um chocolate! Bom, não tem um chocolate aqui, mas depois ela recebe, tá bem? Acho bem. Ok, então, próxima pergunta. Vamos lá. Ai, que eu tô nervosa. Ok. Quantos cachorrinhos tinha na nossa história? Isso é uma pergunta capciosa. Quantos cachorrinhos tinha na nossa história? O que é que vocês acham? Não falaste em número de cachorrinhos, só disseste que era cachorrinhos. Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quantos cachorrinhos na lógica da nossa história havia? Na lógica da história. O que significam os cachorrinhos? São os cãezinhos pequenininhos, portanto na era história, mais de 2. Na história. Já sei, cachorrinhos portanto significavam o povo que não pertencia ao povo de Deus, que não era judeu. Exato. Então, neste caso, quantos cachorrinhos tinham na nossa história? a mulher cananeia e a sua filha. E 2 cachorrinhos. Muito bem. Bem pensado. Então vamos agora. Quantos queres? 2. Só 2? Só 2. Puxa. 1, 2. Pode ser o verde. Verde. Vamos lá. Tens que mostrar a tua pior careta, como se fosse uma menina doente. Vamos lá. Olha pra câmera e faz a tua pior careta. Ninguém está a ver. Não, ninguém está a ver. Deixa eu chegar mais perto. Ok, pronto. Agora a última pergunta. A última pergunta só tem essa mesmo. Portanto. Ai, qual será? Onde fica a região de Tiro e Sidom no mapa? E agora? Aqui eu tenho um mapa, tá vendo? Aqui é o Mar Mediterrâneo, Mar Morto, Mar da Galileia e vamos lá ver se ela encontra a região de Tiro e Sidom. Então, Tiro e Sidom ficavam no norte, portanto imagino que seja aqui nesta região aqui no norte. Sim, mas mais ou menos aonde? Ai meu Deus, não sei. O norte é muito grande. Vou fazer o calhas aqui. Não. Tem mais duas possibilidades. Aqui. Também não.
Ai, meu Deus. Tava quase. Aqui. Ó, não. Não. Errei. Tá bem, chegaste mais ou menos perto aqui, né? Acima do Mar da Galileia, indo para as terras da Cananéia, ou Tiro e Sidom, região da Fenícia também, um pouco mais a norte, na verdade a noroeste do Mar da Galileia, mais acima. Muito bem, então, Falhei uma. vamos lá. Quantos queres? Quero 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então pode ser o cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Vamos ver qual é a tarefa do cor-de-rosa. Ai. Vais fazer uma rima com as palavras mãe e a palavra fé. Para encerrar aqui o nosso programa, uma poesia, uma rima pequenina com a palavra mãe e a palavra fé. Ai. Ai, agora Eu já fui tenho apanhada. uma. Eu já tenho uma. Uma rima com Sim. mãe e fé. E fé. Mãe com fé é mãe de pé. Yeah! Mãe com fé é mãe de pé. E que toma café também. Bom, gente, chegamos aqui ao final da nossa programação, do nosso Encontros Especiais com Jesus. Espero que vocês tenham aproveitado e fiquem conosco até o próximo programa, tá bem? Então, vamos terminar cantando Se com a família está Jesus, é feliz o lar. Vamos lá? Se com a família está Jesus, é feliz o